Um abraço para você que nos acompanha nessa tabelinha. Mais uma vez, um programa especial totalmente dedicado à Copa do Mundo. E dessa vez estou aqui com o Daniel Seabra para falar da final da Copa do Mundo. Tá empolgado ou não, Seabra? Agora sim, né, Fred? Chegamos à final, né? Agora a gente vai ter disputa de terceiro lugar no sábado, a grande final no domingo. Aí sim saberemos quem entra no seleto grupo dos tricampeões mundiais, né? Se França ou se Argentina. Lembrando que as duas, claro, óbvio, são bicampeãs. Quem vencer garante o terceiro título mundial aí. Tem favorito? Já começamos. Olha, já começamos. Se eu tivesse que apostar, a aposta é uma febre no momento. Argentina, 50,5%, França, 49,5%. Para mim não tem favorito. Eu vejo o jogo muito igual. Aí sim, a gente estava falando aí sobre Marrocos e Portugal, Croácia, Brasil, Japão, Austrália, não sei o quê, papapá. Não, agora para mim igualou. Eu vejo os argentinos com aquela tradicional garra, aquela competitividade monstruosa e com um monstro junto, desculpem a redundância, que é Lionel Messi jogando por música. E do outro lado a mesma coisa, mas com um futebol rápido, ágil, encabeçado aí principalmente, não só ele, pelo Mbappé, né, que são os dois diferenciais aí dessa final. Então eu vejo dois times muito parelhos. Por isso que eu falei, 0,5% para a Argentina, porque tem o Messi, provavelmente o último jogo do Messi na história das Copas. Provavelmente, né? Provavelmente, não tem nada confirmado em relação a isso. O que ele fez na semifinal é uma coisa monstruosa, O Messi é um cara que está unindo até aqueles os brasileiros mais radicais, que eu não torço para a Argentina de jeito nenhum, pô, mas tem o Messi, né, cara, mas e aí? Enfim, o Messi é o cara, esse percentual, mas o time da França, para mim, Seabra, é melhor do que o time da Argentina. Em termos técnicos, né? Táticos, é um futebol mais eficiente, é um futebol várias vezes até mais vistoso. Sim. É uma seleção que chegou mais pronta. O Scaloni, ele conseguiu... O Scaloni, na Copa, entendam bem, ele é um técnico melhor do que o Deschamps. O Deschamps chegou com a seleção já está há muito tempo. Já vem da outra Copa. Exatamente. Ele já veio ajustando o que ele precisava de ajustar. O Scaloni teve que trocar o pneu com o carro andando ali. Porque ele aposta no Lautaro não vai bem, entra o Álvares. Ele põe o McAllister, ele mexe na defesa. E, aliás, ele vai muito bem porque ele arruma taticamente várias situações, ele soluciona vários problemas de acordo com o adversário. Então ele é um técnico na Copa, melhor do que o Deschamps. O pacote é muito parecido. Eu estou colocando o 0,5% a mais aí porque... Inclusive, eu coloquei aqui... Por causa do Messi. Nós colocamos na produção aqui alguns confrontos à parte, né? Vamos dizer assim. Claro, Messi e Mbappé. Empate. Lembrando, assim, quando me perguntam muito sobre isso, quem merece a Copa? Claro que os dois merecem, né? A França fez por onde e a Argentina também. Então quem ganhar está de bom tamanho. Mas eu digo que o Messi merece mais justamente pelo que você falou agora há pouco. Provavelmente seja o último jogo dele em Copas do Mundo. Provavelmente, né? Nada impede que em 2026 ele esteja em campo também. Sabe-se lá se vai estar jogando, se vai estar em alto nível, não sei. Mas o Mbappé já é campeão, é novo, deve quase que com certeza estar na Copa de 2026, então tem outra oportunidade. E o Messi ainda está nessa, né, nessa tentativa e tal. Eu acho que o Messi, pelo que ele já fez, pelo futebol de uma forma geral, não só, nós falamos disso no último tabelinha, né, não só na seleção, mas em clubes também. Eu acho que o Messi merece levantar a Copa do Mundo, viu, pela genialidade dele. Isso aí não tenha dúvida. Claro que se for o Mbappé que for levantar a taça, na verdade quem levanta é o Lloris, que é o capitão. Todos levantam, né? O Mbappé já vai disputar uma segunda final de Copa com 23 anos. Ele já tem 9 gols em Copas do Mundo. Fora assistência e tudo mais. Ou seja, os recordes dele vão longe. É um monstro. Sim. É um monstro. O Messi já tem uma história que ela tá chegando perto do fim. Ele já é conhecida, né? Mas que falar que ele merece. Seria legal
Seria muito legal o Messi. Aí sim eu acho que ele poderia fechar o ciclo na seleção com tranquilidade. Ó, campeão, acabou, chegou numa final, ganhou outra, fez tudo que fez, com todos os recordes, com todos os jogos, com todos os gols. Eu acho que aí encerrou, fechou, acabou com chave de ouro. Porque é um senhor jogador. A gente estava debatendo aqui se o Messi, na última tabelinha, né? Se o Messi já superou o Maradona. Olha o nível que nós estamos falando, né, de futebol. E aí nós falamos sobre Messi e Mbappé, nós falamos também sobre o Scaloni e Deschamps. Temos outro confronto, claro, fictício, né? O Martínez e o Lloris, que são os dois goleiros, aí, as duas muralhas dos dois times. Lembrando que o Lloris pode igualar Gilmar dos Santos Neves, né, considerado por muitos aí o maior goleiro da história do futebol brasileiro, que foi campeão em 58 e 62, né? O Lloris pode ser campeão também em 2018 e 2022. E aí, qual o melhor goleiro? O Lloris. Eu também acho. O Lloris é um goleiro que foi muito bem contra a Inglaterra, fez uma defesa importante contra Marrocos na semifinal, o jogo não estava definido. Não estava. E ele foi muito bem, é o capitão do time, é um jogador referência, é um jogador seguro. O Dibu Martínez é um bom goleiro, tem seu papel, defendeu pênaltis, né, no jogo contra a Holanda, é um jogador importante, mas pensando na questão da liderança e nos momentos em que precisou tecnicamente, o Lloris foi melhor. Lembrando que, você falou Lloris e Gilmar, né? Desde que o Brasil venceu as duas Copas seguidas, 58 e 62, ninguém nunca mais venceu. Sim. Seguidamente. Né? A Itália venceu 34, 38, o Brasil 58, 62, a França pode ser o terceiro país a conseguir esse feito. Não é para qualquer um, vai entrar num seletíssimo grupo, né? E aí vamos lá para frente, claro que tem variações, tem outros jogadores que encostam, mas a gente pontuou mais aqui o Griezmann, o Dembélé, o Mbappé e o Giroud na França, e o Messi e o Álvares que marcou 2 gols, inclusive, contra a Croácia, um deles com uma assistência do Messi. Aí eu acho que duas características bem diferentes, né? Não do Messi e do Mbappé, que são jogadores geniais, né? São jogadores com toque de bola, também com características diferentes, mas são jogadores que tocam mais a bola. Eu acho que a França chega com mais toque de bola. Você vê aquela câmera que mostra por cima os lances, que eu acho sensacional, um outro ângulo do futebol. Você vê quando a França chega para o ataque, toque, é muito rápido, eles são muito rápidos e muito habilidosos. E a Argentina é um pouco mais Messi, né? Você vê que o Messi vai levando e chega lá na frente a coisa desenrola. Eu vejo os dois times com características diferentes. Os dois, claro, com muita genialidade, com muito toque de bola, mas mais toque de bola da França. Eu gosto mais, eu já falei aqui que eu gosto mais da França como time. O Griezmann se reinventa nessa Copa, ele joga um pouco mais recuado, joga no meio, aparece na defesa, aparece no ataque. É um jogador importantíssimo. O meio de campo da França, para mim, é melhor. Tchouaméni com Griezmann e também com o Rabiot, que não jogou semifinal, mas é um baita jogador. Lá na frente eu gosto mais do estilo do Álvares do que o estilo do Giroud, tecnicamente falando. Não que o Giroud seja um perna de pau, tá? Nossa Muitíssimo pelo contrário. Maior artilheiro da história da seleção da França, se movimenta muito bem, abre espaço, chega com um bem de cabeça. Da história da França e não marcou na Copa de 2018. Você imagina. Para você ver, taticamente, o tanto que ele foi importante. E pelo lado, o Dembélé é um perigo, um jogador muito veloz. E isso vai dar muito trabalho para a seleção da Argentina. Porque vai pegar Mbappé e Dembélé correndo desenfreado. Muita velocidade com habilidade. Com habilidade e o Giroud sendo abastecido. Um jogador forte, se posiciona bem. Sim. Eu pressinto que nós teremos um jogo amarrado, mas um belo jogo. Eu acho que vai ser um jogo amarrado de muito estudo, porque ninguém vai se arriscar a partir para cima. Claro que são times que têm essa característica, tem no DNA o ataque, né? A forma ofensiva de jogar. Mas você parte para cima da França e aí? Você parte para cima da Argentina e lá atrás tem que se segurar. Exatamente. Equilíbrio. É uma palavra, né? Não é, que pode definir isso aqui. A decisão da Copa, eu não sei se normalmente é assim, né? Mas dessa vez está muito igual. Está muito igual. A gente vai fazendo a análise dos times, dos técnicos, dos goleiros, dos principais jogadores. Está muito igual. A gente não tem tempo de tabelinha suficiente para falar, para voltar no tempo em relação a uma final, uma expectativa de uma final tão igual. Tão igual. Sim. França e Croácia 2018? Não. A França era muito favorita. Argentina e Alemanha em 2014 era mais equilibrado, mas não era tão vistoso. Sim. 2010 Espanha e Holanda, jogo mais parelho, mas também menos vistoso.
É. 2006, Itália e França. A Itália mais o jogo estilo Itália, Se a gente for defensivo. voltar em todas as Copas aqui, nós vamos... Não dá. 2002, então. O Brasil era bem melhor que a Alemanha. Sim, eram dois monstros, né? Duas grandes seleções, mas o Brasil vinha com uma seleção de outro planeta, né? Ali naquele momento. Então, dessas todas, tecnicamente, existe um equilíbrio das duas. Um equilíbrio por cima. Porque Espanha e Holanda, por exemplo, em 2010, tinha um equilíbrio, mas é um equilíbrio, né, obviamente não é por baixo, falando de Copa do Mundo. Nossa Senhora. Mas é um equilíbrio mais... não tão tecnicamente vistoso. Isso que eu Vamos queria voltar dizer. lá atrás, 1970, o desequilíbrio. Aí não precisa. Seleção brasileira de outro planeta. Enfim, disputa do terceiro lugar no dia anterior. O Marrocos, depois de tudo que fez, Marrocos passou pela Espanha, passou por Portugal, e aí veio a França. E aí, vai passar, não vai? Acabou que não deu conta. Saiu de cabeça erguida da disputa. Eu acho que o Marrocos fez muito. Foi muito bonita a campanha do Marrocos. Primeira seleção africana na história a chegar na semi. Eu acho isso de outro planeta para o futebol africano. E agora pega a Croácia, que justamente eliminou o Brasil, os viciados em prorrogação. E aí, teremos mais uma prorrogação? Acho que não. É um jogo mais aberto, né, novamente, disputa do terceiro lugar. O que eu acho, Seabra, é que Marrocos chega com uma empolgação diferente da Croácia. Sim. Ficar em terceiro lugar para o Marrocos vale muito, para a Croácia nem tanto. Já ficou em terceiro lugar na Copa de 98, já foi vice-campeã. Então, Marrocos tem a torcida a seu favor. Sim. Nenhum dos dois tem um futebol tão ofensivo. Inclusive já se jogaram, empataram nessa Copa do Mundo. Nenhum dos dois tem um futebol super vistoso, mas Marrocos conta o fator empolgação. Espero só que essa evolução de Marrocos, obviamente, todas as principais seleções africanas têm uma relação com o futebol europeu, não só na questão da formação histórica, né? Esse Marrocos mesmo, com vários filhos de imigrantes, mas que tecnicamente cresça. Que em 2026, quem sabe a gente possa estar falando de Marrocos ou de outra seleção africana também chegando numa fase avançada de Copa. Que não seja só mais uma zebra que passeou, uma surpresa. Né? Mas a gente tem visto, né? Futebol norte-americano, há quanto tempo a gente está falando aqui que está crescendo, futebol japonês, futebol africano de uma forma geral, são centros que se desenvolveram muito, né? Há muito tempo a gente falava do Japão como os caras que só correm, né? Só velocidade e tal. Acabou isso. Estados Unidos, mesma coisa. É só futebol americano, basquete, futebol, eles não sabem nada. Acabou isso. E aí as seleções africanas também. O que incomoda é que o continente africano tem poucas vagas, né? E acaba muita gente boa ficando de fora, né? Só para lembrar o Egito, o Salah ficou de fora, né? Nigéria, seleções tradicionais. Costa do Marfim, Togo, tem vários. Lembrando que esse fator da Croácia também é interessante, né? Seleções que antes ficavam à margem, né? Europeias, estão aí. A Bélgica chegou na semifinal, 2018. Croácia agora. Croácia, depois de 91, quando ela se desvencilhou, né, quando virou um país, ela vem só crescendo. Né? Num período de 24 anos, um terceiro lugar, um vice e um terceiro ou quarto. Tá bom, uma né? Semifinal de qualquer forma. Né? Tá ótimo, não? Tá ótimo. E por falar nessa disputa aí, a gente elencou aqui, teremos novamente UEFA contra a Comebol, né? Europa contra a América do Sul numa final de Copa do Mundo. Já aconteceram isso 10 vezes, 10 finais entre europeus e sul-americanos. Sempre com o Brasil e a Argentina, né? No caso da América do Sul, e aí no caso da Europa, o Brasil ganhou da Suécia, ganhou da Tchecoslováquia, ganhou da Itália, depois ganhou da Itália de novo em 94 e voltou a ganhar em 2002 da Alemanha. E a Argentina ganhou da Holanda, da Alemanha. Depois a Argentina perdeu da Alemanha 2 vezes. Venceu, 90, né? 90 a Alemanha ganha da Argentina e depois também em 2014 a Alemanha venceu novamente. Então, nós temos agora 12 títulos, dos 12 títulos, 9 dos sul-americanos, né, e 12 europeus. E aí, vai aumentar ou vai equilibrar um pouco mais 10 a 12? Lembrando que tem a vitória da França contra o Brasil também, que é outra vitória europeia em cima de 98. De sul-americano. Olha, se a gente for pegar o recorte, quando a gente fala Brasil 58, 62, 70, Argentina 78, você vê que o recorte ele está bem lá para trás. Lá para trás. O futebol europeu no pacote é melhor, de maneira geral.
de maneira geral. Ou futebol europeu, estou falando das seleções. Futebol europeu, que também é lotado de argentinos, de brasileiros. Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui, a gente até brincava sobre isso outro dia, não tem nenhuma seleção sul-americana na Copa, né? Não tem. Porque todas as seleções são europeias. O Brasil está na América do Sul, claro, né, gente, o país. Mas os jogadores, quem joga no Brasil que teve na Copa? 3 jogadores e todos 3 reservas. Na Argentina a mesma coisa, no Uruguai você pegar a mesma coisa, até os outros times também. Então a Copa do Mundo é europeia, né? Exatamente. Só que muitas seleções cresceram, muitos formatos de jogo melhoraram. Falei aqui da Croácia, da Bélgica, a Inglaterra cresceu. A França, até 98, não tinha disputado nenhuma final. Chegou em 98, chegou em 2006, chegou em 2018, chegou em 2022. Todo mundo se lembra da França, em 86, eliminando o Brasil na Copa, nos pênaltis. Parou na semifinal. Isso. Eu vejo um momento de seleções europeias melhor. Se vai dar a França ou a Argentina, não sei. Mesmo que dê a Argentina, o recorte atual prevê, na minha opinião, que os europeus passem a ganhar mais. No taco a taco ali, né? Que o taco a taco é 7-3. Os 5 títulos do Brasil, os 2 da Argentina, 7-3. Aí já é diferente. Aí a coisa muda um pouquinho e tem o fator Messi no domingo, que pode ser um diferencial. Mas a tendência projetando é que a gente veja mais títulos de seleções europeias, você acha? Como eu disse que não vejo favoritos, então eu não sei se vai aumentar a diferença ou se vão equilibrar. Claro que isso será definido dentro de campo no domingo, provavelmente lá para as 3 horas da tarde já saberemos isso tudo, né? Essa definição. Por falar na final, tem um mistério rondando no ar aí. Karim Benzema, todo mundo sabe da história, ele foi, entre aspas, dispensado pelo Deschamps, falou, olha, não vai jogar, e aí perguntado sobre o Deschamps, inclusive, falou, não, vocês sabem que não vai, ele pegou o avião, foi embora, foi com a família dele passar o resto de férias e voltou a treinar recentemente no Real Madrid. Já disputou, inclusive, um jogo-treino contra o Leganés, um jogo-treino do Real Madrid, entrou poucos minutos e tal. E foi liberado pelo Real Madrid para acompanhar ou participar da final. Lembrando que ele está inscrito, ele não foi dispensado, ele não foi cortado, o nome dele está lá. Então você tem o melhor, e aí ele inclusive deu uma cutucadinha que ele postou uma foto do Ronaldo em 2002, né? E todo mundo se lembra do que aconteceu com o Ronaldo em 2002, o ressurgimento do Ronaldo. Quem sabe teremos Karim Benzema em campo domingo? Eu acho que não tem a menor chance. Porque aí o Deschamps ele tiraria alguém da sua confiança que levou a França até a final da Copa, com méritos, muitos méritos. Ele teve a oportunidade de colocar o Benzema no grupo e optou por não colocar, o que eu acho que reforça os problemas, talvez, de relacionamento que o Benzema tem. E isso pode desestruturar uma união da equipe ali. Eu acho que se tivesse que voltar, ele já voltaria, ou faria o tratamento lá no Catar mesmo e estaria disponível ou não, ficaria no banco, mas estaria com o grupo lá. Ele não vai colocar um jogador que ficou um tempo fora. Lembrando que o Deschamps foi perguntado, inclusive, sobre essa possibilidade e ele não respondeu. Ele falou assim, olha, vamos pular para a próxima pergunta. Isso pode querer dizer 2 coisas, ou é um mistério que ele quis deixar no ar, ou então, olha, já falei sobre isso, tchau, não vai voltar e toca. Eu acho que não. E você? Olha, seria legal, viu? Não. No banco que eu digo, no banco, porque aí eu concordo com você, tirar alguém ali do ataque, do meio de campo do ataque da França para colocar o Benzema depois dessa campanha que a França fez, depois da forma como chegou na final, aí eu acho até sacanagem com quem tá jogando, eu acho que não é legal e o Deschamps pode perder ali o grupo, a confiança do grupo se ele fizer isso, os caras podem ficar bravos, né, e aí a coisa pode desandar em campo, isso pode se refletir em campo, mas no banco aí, quem sabe? Olha, senta aí no banco só para dar um susto aí nos argentinos. E aí, dependendo de como o jogo se desenrolar para um segundo tempo, acho que seria legal. Acho pouco provável. Não, também acho pouco provável, mas acho que seria legal. E para a gente fechar, Fred, o Brasil, claro, está fora da final, completa 5 Copas, 20 anos sem chegar na final, lembrando que vai completar no próximo ciclo, né, na Copa de 2026, 24 anos do jejum, que vão passar 4 anos aí para frente, né, sem chegar numa final de Copa, a última foi em 2002, o Brasil ganhou, e aí, esse jejum enorme aí da seleção brasileira? Equipara o de 70 para 94, sim, né, 24 anos,
fica atrás, se a gente for considerar a primeira Copa em 1930, o Brasil foi campeão em 58, 28 anos, mas teve Guerra Mundial no meio. Eu acho que ali não conta, né? Porque a Copa ficou parada há muito tempo. Mas só para situar um pouquinho o tamanho do abismo, que é um abismo. O que eu acho é o seguinte, quando eu falo, até coincide com o que eu falei antes, né, Seabra? Eu vejo as seleções europeias melhores no momento do que as seleções sul-americanas. Isso é um reflexo. Um reflexo dos clubes, inclusive, né? Futebol local. O futebol local precisa de melhoras, precisa de um calendário melhor, precisa de dar mais condições mais atrativos para ter jogadores melhores aqui. E isso refletiria numa seleção brasileira, certamente, na minha avaliação. É muito tempo. Todo mundo joga na Europa. Ok, é muito tempo do mesmo jeito. Continua vestindo a camisa da seleção brasileira de futebol. Né? São brasileiros. Então é um momento de reflexão. Porque não dá para falar que esse cenário vai mudar tanto em 4 anos. A França vai continuar forte, a Inglaterra deixou pistas que pode vir mais forte, Portugal, mesma coisa. Os outros países também, nós estamos falando do Marrocos agora há pouco, né? Países Espanha, africanos também, Japão, Estados Unidos e outros países estão crescendo e o Brasil... Pode ser uma Copa com a Itália. Né? Então, tem que achar algum entendimento disso. Para mim, o futebol local precisa de carregar um pouco mais essa evolução para ter reflexo na seleção brasileira. Porque a gente não vê várias vezes alguns jogadores tendo posição de destaque nos seus clubes na Europa. Alguns jogadores brasileiros, né? Claro que são jogadores importantes em todos os seus clubes, todos. Mas o Alisson não é o melhor jogador do Liverpool, o Thiago Silva não é o melhor jogador do Chelsea, o Casemiro é o melhor jogador do Manchester United? Provavelmente não. E nem o Neymar é o melhor jogador do Paris Saint-Germain. Lembrando que o Mbappé e o Messi estão lá. Né? Estão lá. A concorrência é cruel. Mas esse é um caso a se pensar. O Richarlison não é o maior jogador, o melhor do Tottenham. Tem alguma coisa aí que está no ar. Pensando num processo de reformulação que vai demorar 4 anos, mas que tem que começar anteontem. Né? E sinceramente, vendo o que aconteceu aí nesses últimos tempos para a gente chegar nesse ponto e vendo o que a gente já vislumbra ali para frente em relação à CBF, em relação a campeonatos locais, em relação à saída de jogadores muito jovens do Brasil, como sempre aconteceu, sinceramente eu não vejo muita esperança que isso vá mudar. Não. Pois é um prazo que parece longo, mas na verdade é muito curto. 4 anos passa rapidinho, né, Sérgio? Assim como passou rapidinho esse tabelinha de hoje, né? A gente volta, inclusive, depois já da final, né, Fred? Exatamente. Já com o campeão, já com o tricampeão definido, vai da França, vai da Argentina, vai da Messi, vai da Mbappé, ninguém sabe. A gente vai saber disso domingo e estaremos aqui com mais uma edição do Tabelinha, né? Detalhando essa final e esse final da Copa e o encerramento do Mundial como um todo. Isso, vamos fazer aquele resumão. Gente, obrigado pela audiência, até o próximo Tabelinha, fiquem ligados aí nas redes sociais do Tempo, tem muitos produtos legais para você acompanhar por aqui e a gente volta então com o próximo Tabelinha depois da final da Copa do Mundo. Valeu, gente, obrigado, um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.